Oi! Hoje é a resenha do conto A Solução, escrito por Clarice Lispector, da sua coletânea A Legião Estrangeira, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Só a natureza de Almira era delicada. Com todo aquele corpãozinho, podia perder uma noite de sono por ter dito uma palavra menos dita. E um pedaço de chocolate podia de repente ficar-lhe amargo na boca ao pensamento de que fora injusta. O que nunca lhe faltava era chocolate na bolsa e sustos pelo que pudesse ter feito, não por bondade, eram talvez nervos frouxos num corpo frouxo. Esse é um trecho ali do meio de A Solução, de Clarice Lispector, que conta a história desta moçoila aqui chamada Almira, que numa falta de melhor definição, a gente pode dizer que ela é gorda. Também essa história tem a ver com sua amiga de trabalho, Alice. As duas são datilógrafas. Então, a amizade que elas na verdade têm é aquela coisa que a gente mais pode chamar de coleguismo lá do trabalho. Não é uma amizade verdadeira. E vamos combinar, né? A Almira é daquele tipo de pessoa que fica sempre encostada na outra, tentando forçar assim uma relação, uma proximidade maior. E os meses vão se passando nessa tocada, né? Inclusive muita gente ali do escritório até estranha, né? Porque a Alice se aproxima tanto de Almira. Mas, no fundo, o tempo passa, as duas sempre estão juntas a fazer o quê? Até que um dia, aí sim, digamos que a história começa. Quando Alice demora para chegar ao serviço, passa da primeira hora do expediente e nada dela aparecer. Enfim, quando ela rompe ali dentro do escritório, é fácil perceber que os olhos dela estavam vermelhos. Claro que a Almira percebe isso e fica completamente inquieta, tentando descobrir por que a amiga chegou naquele estado bem alterado. O que foi que aconteceu? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vocês lembram, né? No conto passado, que eu resenhei semana passada, eu já havia comentado que aquele texto, em certos aspectos, não parecia lá muito com algo que a Clarice Lispector pudesse escrever. Sim, alguns momentos me pareciam como se fosse coisa de outro autor. E olha que isso aconteceu de novo por aqui nesse conto, que aliás é super curtinho, tem 2 páginas e um pouco mais. E portanto, né, com tão pouco, a gente pode dizer que realmente aí fica difícil você perceber grandes características da escritora brasileira. Justamente, né, porque quando ela começa a desfiar aquele enredo de pensamentos, do mais que o famoso fluxo de consciência, gasta-se muito parágrafos e muitas páginas. Sempre, quando é uma história curtinha, isso geralmente não tem tempo de acontecer. No máximo, a gente pode ter, por exemplo, aquelas famosas epifanias. Sim, a protagonista aqui dessa história, a Almira, tem sim o seu momento epifânico num certo instante ali da conversa entre as duas. Mas isso não vai além, em termos spectorianos, digamos assim. Pois, curiosamente, a história caminha por um momento bem difícil não, bem incomum aqui dos textos da Clarice Lispector. Pelo menos do que eu li até agora dela, né? Cerca de 2 romances e vários contos. Sim, o desfecho aqui desse texto é, sim, surpreendente. Eu fiquei de queixo caído, para falar a verdade. Quando aconteceu o que aconteceu, eu falei, opa! Só que depois, claro, tudo voltou ao normal, que a gente está mais acostumado com a Clarice Lispector. Eu não vou dizer nada do que vai acontecer no final aqui desse texto, porque senão estraga completamente a experiência de vocês. Porque justamente o que vale aqui nesse conto talvez seja justamente essa coisinha diferente do que a gente está acostumado a encontrar com a autora. E também, num certo aspecto, é algo que me fez ficar um pouco desapontado aqui com o conto desta semana. Lembra, né? Semana passada, quando eu meio que reclamei, sim, que eu não havia gostado do texto, justamente porque não encontrava algumas características da autora, e de novo aqui também não encontro, eu fiquei duplamente decepcionado. Aliás, eu fiquei com muita tentação de dar uma nota bem baixa aqui para essa pequena história, que aliás é só um fiapo de história, né? Mas por outro lado, sim, dá para encontrar alguma crítica típica da Clarice Lispector. Sempre temos que lembrar, né? Suas fortes personagens femininas. Temos aqui com essa personagem Almira e também com a ajuda da Alice, uma coisa de sempre. E principalmente vale destacar justamente esse parágrafo que eu li para vocês, que está bem ali no meio do texto, já quase chegando ao desfecho.
Se não existisse esse comentário que há aqui dentro desse parágrafo que eu li, talvez o texto ficasse menor ainda. E claro, também com o comentário breve ali ao final do conto, exatamente nas duas últimas frases do texto. Também, se tirasse isso, ficaria muito fraco tudo o que acontece por aqui. Mas, como exatamente existem pelo menos essas duas bases aqui para esse conto, aí sim eu ainda posso evitar de dar uma nota mais baixa, mesmo porque eu já dei uma certa nota, tipo 2,5 asteriscos, para um conto lá do outro livro que a gente já viu no ano passado, que foi Laços de Família, no conto intitulado A Fuga. E aproveito para deixar então um link aqui em cima para vocês darem uma conferida a respeito do que eu falei a respeito daquela história que eu não gostei. Que, aliás, vale lembrar, era justamente daquelas histórias da Clarice mais confusas, mais enigmáticas, mas justamente por causa daquela certa coisa mais hermética que ela colocou pra gente, daquilo eu não consegui tirar muita coisa, por isso que eu acabei não gostando muito do texto. Por outro lado, nesse aqui que é mais fácil, vamos colocar entre aspas, também acabei não curtindo do mesmo jeito. Enfim, gostar de A Solução é coisa de leitor para leitor. Uns vão gostar bastante dessa coisinha um pouco diferente, outros vão, como eu, ficar um pouco frustrados. Enfim, para A Solução de Clarice Lispector, eu atribuo apenas 3 asteriscos, a mesma nota que eu dei lá para o outro conto. Bom, e como eu sempre digo, né, são nas terças-feiras que a gente encontra aquelas histórias leves, sem muitas complicações, né? E por comparação, né, eu sempre digo, não, na segunda-feira é com Clarice que temos histórias um pouco mais complexas. Claro, não foi o caso de hoje, mas com certeza amanhã teremos uma história leve aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão 12 Histórias de Amor. E obviamente, segunda-feira que vem retornamos com Clarice Lispector, aí sim espero com uma história mais robusta, para dizer o mínimo. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!